Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Deus nos conhece por dentro. Justamente por isso, a missa de hoje é um grande convite, sim, a purificar o templo do nosso coração. É um grande convite, sim, à conversão. E para falar um pouquinho dessa purificação, quero fazer aqui memória um pouco de um elemento da história, já que a gente conhece pouco a história dos judeus. Sabe, há muitos anos dou aula para os catequistas da região Sé, e sempre me perguntam: por que primeiro os judeus? Por que Jesus veio para os judeus? E no fundo, a resposta tem tudo a ver com a liturgia de hoje. Ora, os judeus foram o primeiro povo que acabou tendo essa experiência de um Deus próximo daquilo que é a nossa experiência. Foram o primeiro povo a fazer a experiência de um Deus único, de perceber que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, na verdade, um único Deus, e que esse Deus é o Pai, que Ele é Pai de toda a humanidade, Ele é Pai de todos nós. Por isso não demorou para os judeus fazerem essa experiência de Deus como Pai, a constatação de que todos somos irmãos.
Por isso, os primeiros judeus que fizeram essa experiência tiveram ali os mandamentos. Os mandamentos não são só para garantir a nossa relação com Deus. Pelo contrário, só os primeiros mandamentos falam do amor a Deus, todos os demais falam do amor ao próximo. Os mandamentos serviam justamente para regular ou para nos ajudar a viver como irmãos. Sendo que o maior mandamento é o mandamento da vida. Está lá no centro dos mandamentos, não matarás. E nesse sentido está ali junto toda a valorização da vida, a valorização do próximo. E no judaísmo primitivo, aqueles que fizeram essa experiência viveram isso tão bem, que entre eles não havia mendigos. Todos tinham o que era necessário para viver. Todos tinham um pedacinho de terra para poder dizer que era seu ou para poder fazer alguma coisa. Se alguém entrava por algum motivo na falência ou no momento difícil, a cada tantos anos eles tinham oportunidade, tinham o direito de ter uma vida digna. E olha só, que experiência bonita, tudo derivado dessa experiência de um Deus que é Pai e nós como irmãos. De repente, passados muitos anos, Jesus vai a Jerusalém, capital do judaísmo, e ali encontra o quê? Um monte de mendigo pelas ruas, sem ter o que viver, o Império Romano dominando, e o dízimo que era recolhido ali na entrada da cidade do templo era passado para o Império Romano. O templo que eles passavam um dia ouvindo a palavra de Deus e rezando, tinha se resumido a um lugar de sacrifício. Era a céu aberto o templo, não era uma igreja fechada como a gente conhece. Lá eles eram obrigados a fazer seus sacrifícios, as mulheres que tinham tido filhos ou que queriam se purificar, 2 pombas. Aí, se tivesse que pedir perdão para os pecados, eu vou lá e sacrifico uma ovelha. Se o pecado fosse maior, tivesse que pedir pecado pela cidade toda, tinha que ser um bode. Se fosse para agradecer a Deus, tinha que sacrificar um boi. E ali, então você tinha o templo. Jesus usa um termo que os mais antigos aqui conhecem. Vocês transformaram a casa do meu pai num empório. É esse o termo que Jesus usa. Transformaram num empório, uma casa que vende tudo. E por quê? Porque a fé tinha se resumido naquilo. A fé tinha se resumido naquilo de, conforme a minha necessidade, eu vou, compro o bicho lá, mato o sacrifício, e o altar no meio do templo é para botar fogo no bicho. Se o sacrifício fosse pelo perdão dos pecados ou para purificação, o bicho era queimado até o fim. Se fosse para agradecimento, que era o boi, queimava o boi e fazia aquela churrascada e distribuía. Mas notem, estava muito diferente daquilo que era a experiência de fé original dos judeus. Jesus, quando ele faz aquela limpeza, toca o povo do templo, Jesus não estava fazendo uma revolução ou querendo fazer ali uma revolução social, não. Jesus, ele queria que as pessoas voltassem a ter uma experiência do Pai, de Deus como nosso Pai, que aquele lugar fosse um lugar de oração, que as pessoas pudessem de novo ouvir a palavra de Deus, que as pessoas pudessem se tratar como irmãos. E chegamos aí ao nosso tempo, né? De novo a mesma situação, a gente vê muita gente numa situação difícil, quanto mendigo, quanta gente sem nada, quanta discriminação. E muita gente reduziu a sua fé também, às vezes apenas essas piedades. Hoje eu estou precisando de tal coisa, vou na igreja pedir para Deus. Ou como diz a segunda leitura, né? Hoje eu estou precisando de um milagre e vou na igreja pedir para Deus. Hoje eu estou precisando de conhecimento
vou na igreja pedir para Deus, que é a crítica de São Paulo na segunda leitura. Ora, hoje Cristo nos convida a abrir de novo o coração para o Pai, a fazer essa experiência de um Deus de amor e abrir o coração para o próximo também. Pensar no templo do nosso coração. Todas as vezes que a gente se esquece de Deus, ou todas as vezes que a gente se esquece do próximo, ou discrimina o outro, nós estamos repetindo a mesma situação lá do templo na época de Jesus. Estamos vivendo a mesma hipocrisia. Hoje o Papa no Ângelus, hoje ele está longe, está lá no Iraque, né? Mas logo cedinho no Ângelus ele dizia que para poder permanecer em Deus é preciso perdoar. Para poder permanecer cristão é preciso perdoar. Se a gente não perdoa o próximo, deixamos de ser cristãos. E é esse o grande apelo da liturgia. Senhor, nos ajuda a reconhecer quantas vezes nós somos falhos na nossa fé, quantas vezes a gente fecha o coração para Deus, quantas vezes a gente fecha o coração para o outro. Que essa missa nos ajude a renovar esse coração de filhos, que Deus venha purificar esse templo do nosso coração e nos ajude a chegar renovados na Páscoa da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E porque cremos nesse amor misericordioso de nosso